Continuação da leitura do livro O Efeito Sombra. Aceitação versus rejeição. Solução. Percepção infinita. O medo da rejeição incapacita milhões de pessoas. Ele faz com que o amor não correspondido seja uma tragédia compreendida por todas as culturas. Espiritualmente, você não pode ser rejeitado, a menos que rejeite a si mesmo. Duvido que qualquer mensagem tenha sido tão mal interpretada quanto esta, pois, quando outra pessoa o rejeita, a dor imposta é sentida, e você é a vítima. Sendo assim, para esmiuçar o funcionamento da rejeição, precisamos olhar com mais atenção toda a questão do julgamento. Esse não é um assunto novo, embora não haja nada de novo a acrescentar. Todo julgamento se resume ao julgamento contra si mesmo. O julgamento próprio assume várias formas, tais como medo do fracasso, um senso de ser vitimado, falta de confiança e etc. Na maior parte do tempo, há apenas uma vaga sensação de não sou bom o bastante, ou não importa o que eu consegui, na verdade sou um fracasso. Muitas pessoas deparam com uma falsa solução. Elas desenvolvem uma imagem ideal, depois tentam fazer jus a essa imagem e convencer o mundo de que aquilo é o que são. Ressalta-se a lenda da cantada perfeita, que sempre dá certo com mulheres solteiras num bar. Fantasia desesperada pela qual só se estabelece uma conexão através da imagem. Uma autoimagem idealizada pode ser tão convincente que você consiga convencer até a si mesmo. Quantos banqueiros, em consequência da ganância temerária, que quase arruinou a economia em 2008, continuaram a enxergar a si mesmos não apenas como inocentes, mas superiores ao desastre que engatilharam? Um self idealizado soa como um modelo de aceitação. Ouça o que ele lhe diz. Você está fazendo a coisa certa, está no controle. Ninguém pode feri-lo. Apenas continue de maneira como está agora. Assim, protegido, você não pode fazer nada errado, e se fizer, suas más ações serão rapidamente encobertas e esquecidas. A beleza de ter uma imagem ideal de si mesmo é sentir-se bem com quem você é. A imagem substitui a realidade dolorosa. Como seria de esperar, a essa altura, a sombra tem algo a dizer sobre o assunto. Em intervalos regulares, algum ícone da retidão, em geral um pastor, um padre ou uma personalidade pública respeitável, se envolve em algum escândalo. Não raro esses indivíduos cometem exatamente os mesmos pecados dos quais acusam os outros, sendo a imoralidade o mais típico. Cinicamente, imaginamos que sejam grandes hipócritas, que vivem sob uma falsa ética pública para que possam seguir seus vícios em particular. Na realidade, os ícones decaídos são exemplos extremos de uma autoimagem idealizada. Seus poderes de negação são sobre-humanos, a sombra não pode tocá-los. Então, quando a sombra vem à tona, também surge um senso enorme de culpa e vergonha. Uma vez que caem, esses santos profissionais perdem-se em extremas reparações públicas. Mesmo no remorso, nada parece real. No entanto, se houvessem recuado ante o espetáculo, o drama todo poderia ter sido evitado. Uma imagem pessoal idealizada não é uma solução viável. Apenas a autoaceitação é. E quando isso acontece, não há nada para os outros rejeitarem. Não significa que você será amado universalmente. Outra pessoa ainda pode se afastar. Mas caso aconteça, você não se sentirá rejeitado. Isso não resultará em ferimento emocional. Como saber quando você está caindo por um falso senso do self, que é a imagem idealizada? Você terá atitudes como as seguintes. Não sou como aquelas pessoas, sou melhor. Nunca me desviei do caminho certo. Deus se orgulha de mim. Criminosos e malfeitores nem sequer são humanos. Todos veem quanto sou bom. Mesmo assim preciso lembrá-los. Se eu não tenho pensamentos ruins, por que os outros têm? Já sei quem sou e o que preciso fazer. Não tenho conflitos. Sou um exemplo a ser seguido. A virtude não é a própria recompensa. Quero que minhas boas ações sejam reconhecidas. Demolir a imagem ideal de si mesmo é um desafio, porque ela é uma defesa bem mais sutil que uma simples negação. A negação é cegueira. A autoimagem idealizada é pura sedução. A saída é passar por todas as imagens. Não há necessidade de defender quem você realmente é. Seu verdadeiro self é aceitável, não porque você é tão bom, mas porque você é completo. Todas as coisas humanas lhe pertencem. A aliada mais importante que você tem é a consciência. O julgamento é constritivo. Quando você rotula a si mesmo ou a qualquer pessoa como ruim, errado, inferior, indigno e etc., está olhando por uma lente limitada. Amplie sua visão e ficará ciente de que todos, por mais falhos, são completos e plenos no nível mais profundo. Quanto mais consciente você for, mais aceitará a si mesmo.
Mas não se trata de uma solução instantânea. Você precisa dedicar um tempo para olhar todos os sentimentos que negou, reprimiu e disfarçou. Felizmente, esses sentimentos são temporários. Você pode ir além deles. Não há nada a rejeitar, apenas muita coisa a rever. É nesse sentido que figuras como Jesus ou Buda puderam ter compaixão por qualquer um. Vendo a plenitude por trás do jogo de luz e escuridão, eles não achavam nada a culpar. O mesmo se faz verdadeiro para o caminho espiritual que você segue. Conforme se enxergar de modo mais completo, terá compaixão por suas falhas, o que conduzirá à autoaceitação completa. Versus muitos. Solução: render-se ao ser. Finalmente chegamos à guerra em sua alma. Nesse nível, o conflito é muito sutil, o que parece estranho porque tendemos a pensar que a batalha cósmica entre Deus e Satã tem de ser titânica. Na verdade, é muito delicada. Ao se aproximar do seu verdadeiro self, você começará a sentir que é parte de tudo. As fronteiras se suavizam e desaparecem. Há uma sensação de alegria na fusão. Por mais bonita que essa experiência seja, uma última resistência permanece. O ego diz: e eu? Eu não quero morrer, como a bruxa malvada do Mágico de Oz, cujas últimas palavras foram: estou derretendo, estou derretendo. O ego foi incrivelmente útil. Ele o guiou por um mundo de infinita diversidade. Agora você está prestes a experimentar a unidade. Não admira que o ego se sinta fatalmente ameaçado. Ele vê sua inutilidade e seu domínio chegando ao fim. O ego confunde a redenção com a morte. Ser pleno implica render-se. Você abre mão da forma como vê a si mesmo e surge um novo caminho no lugar. Rendição não é uma palavra bem-vinda ao ego, porque conota fracasso, perda de controle, passividade, fim do poder. Quando você perde uma discussão, não está se rendendo ao vencedor? É claro, qualquer situação expressa em termos de ganhar ou perder faz a rendição parecer fraca, vergonhosa, depressiva e indigna. No entanto, todas estas são sensações do nível do ego. Vista sem o ego, a rendição se torna natural e desejável. Uma mãe que dá aos filhos o que eles precisam não está perdendo, mesmo que se possa dizer que ela está abrindo mão de suas necessidades em favor dos filhos. Essa seria uma perspectiva falsa. Quando você se doa por amor, não perde nada. Na verdade, a rendição amorosa é como um ganho. Seu senso de self se expande, além das necessidades movidas pelo ego e pelos desejos. Estas jamais podem conduzir ao amor. A rendição não é da mente. Você não pode imaginar seu caminho até lá. Em vez disso, tem de seguir a jornada rumo à consciência pura, antes que surjam palavras e pensamentos. Este é todo o propósito da meditação, levar a pessoa além da mente pensante, o que significa além do conflito. Nos dias de hoje, é fácil acreditar que todos saibam como meditar. Se tentou meditar, mas depois abandonou a prática, sugiro que volte a fazê-lo. Nem todas as meditações são feitas da mesma maneira. Talvez você tenha sido ensinado a meditar como uma forma de relaxamento ou liberação do estresse, ou um caminho ao silêncio. Todas essas alternativas são resultados reais, mas objetivam muito pouco. O efeito mais profundo da meditação é transformar seu estado de consciência. Se você não está se expandindo consciencialmente, o verdadeiro propósito de se voltar para dentro não foi atingido. Isso não significa rotular nenhum tipo de meditação como errado, mas tem de haver uma equidade que seja adequada a você. Já vi pessoas evoluírem rapidamente praticando uma simples meditação cardíaca, na qual se sentam em silêncio e direcionam a atenção ao coração, e outras se beneficiarem pelo acompanhamento dos movimentos respiratórios de olhos fechados. Acaba-se experimentando inteiramente o verdadeiro self, algo que pode ser alcançado pela meditação com mantras, originada na Índia Védica, ou com as técnicas de meditação vipassana do budismo, para mencionar apenas 2 métodos comprovados. O que quer que você faça, permaneça desperto à sua visão da plenitude. Você não quer transformar a meditação em outro tipo de condicionamento, em que sua mente se convence de ser pacífica ou de ter encontrado o silêncio, quando ambos são apenas um estado de humor ou um hábito. Com sua típica franqueza, Krishnamurti alertou que a pior coisa que um caminho espiritual pode fazer é trazer aquilo que você espera. Em vez de alcançar a verdade, o caminho apenas o transforma em uma versão antiga, porém melhorada, de seu self, sentindo-se e parecendo melhor. Na sombra há algo de negação, resistência, medos ocultos e esperanças reprimidas.
Sendo assim, se a meditação está dando certo, esses caminhos começam a diminuir. Em seu caminho espiritual, você deve começar a experimentar o seguinte: a vida fica mais fácil, destituída de esforço. Você age de maneira mais espontânea. O mundo já não traz reflexos negativos. Seus desejos são realizados com mais facilidade. Você encontra felicidade na simples existência. Estar aqui é o suficiente. Você ganha percepção própria sabendo quem realmente é. Sente-se incluído na plenitude da vida. Se esses objetivos parecem ideais, também são nobres e totalmente alcançáveis. Na verdade, se os meses se passarem e você não sentir nada disso acontecendo, é preciso voltar a examinar seu caminho. Não estou querendo dizer que a sua prática esteja errada ou defeituosa. Há pausas e atrasos na evolução pessoal de cada um, porque algumas questões levam tempo para ser resolvidas. Boa parte desse processo ocorre nas profundezas do inconsciente. Artistas são muito cônscios disso. A inspiração deles não reage segundo um cronograma. Por outro lado, pode haver sérias razões para que o verdadeiro self não esteja se revelando. Estresse excessivo, pressões emocionais, distrações, depressão e ansiedade, falta de disciplina ou comprometimento, intenções opostas, a busca de mais de um meio de vida. O caminho espiritual apresenta tudo. Ele pode resolver todos os conflitos, mas esperamos demais dele quando pedimos uma panaceia. O desenrolar espiritual é delicado, não pode ser alcançado quando a mente está agitada demais ou sua atenção está comprometida pelo estresse e pressões externas. Em outras palavras, a plenitude cura tudo, mas não em um instante. Você precisa preparar as condições certas para se voltar para dentro. Para isso, é preciso lidar com cada um dos obstáculos que listei. Estresse, depressão, ansiedade e distrações não vão subitamente terminar porque você sentou de olhos fechados durante meia hora. Espero que não soe áspero demais, porque na verdade, quando você dá até mesmo pequenos passos para se preparar para a meditação, isso permite resultados que não podem ser obtidos de nenhuma outra forma. Essa é a estrada real para a consciência, e a consciência é plena. Resumo. Termino como comecei, com o instinto médico para o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico. A sombra já superou a perspicácia e a duração de várias abordagens. No entanto, algumas pessoas são bem-sucedidas e não são apenas os grandes nomes como Jesus e Buda. A força da evolução é infinitamente maior que os obstáculos que impedem o caminho. Você só precisa olhar em volta, para o mundo natural, e ver a prova de que a beleza, a forma, a ordem e o crescimento sobrevivem por bilhões de anos. Ao lidar com a sombra, você está se alinhando ao mesmo poder infinito. Depois de tudo que foi dito e feito, os requisitos não são complexos. 1. Reconheça a sua sombra quando ela trouxer negatividade para a sua vida. 2. Abrace e perdoe sua sombra. Transforme um obstáculo indesejado em seu aliado. 3. Pergunte a si mesmo que condições estão dando origem à sombra. Estresse, anonimato, permissão para causar danos, pressão dos colegas, passividade, condições desumanas, uma mentalidade nós versus eles. 4. Compartilhe seus sentimentos com alguém em que confie. Um terapeuta, um amigo de confiança, um bom ouvinte, um conselheiro ou confidente. 5. Inclua um componente físico, trabalho corporal, liberação de energia, respiração de yoga, cura interativa. 6. Para mudar o coletivo, mude a si mesmo. Projetar e julgar os outros como malfeitores só aumenta o poder da sombra. 7. Pratique a meditação de modo a experimentar a consciência pura que está além da sombra. Apresentei uma visão da unidade como uma solução para a sombra. No instante em que a vida é dividida entre o bem e o mal, o self acompanha. O self dividido não pode se fazer pleno. Tem de haver outro nível de vida que já seja pleno. Lançando o olhar ao mundo invisível, os antigos sábios de Índia perceberam que isso era indescritível. As escrituras védicas de milênios atrás foram o primeiro passo para declarar: aqueles que sabem não falam, os que falam não sabem. Mas é claro que as pessoas não ficaram empolgadas com esse ensinamento. Elas queriam ajuda com seus problemas diários. Se uma perspectiva não pode ser transformada em prática, parece infértil e inútil. Os sábios antigos não estavam tentando desencorajar seus ouvintes. Pelo contrário, tentavam dar um mapa confiável,
e esse mapa conduz à consciência de unidade. Meu objetivo nesta parte do livro foi desenhar o mesmo mapa, em cores vivas e modernas. Agora fica por sua conta segui-lo. A sombra não é um oponente temeroso mais valioso. Por mais poderosa que seja, o poder da plenitude é infinitamente maior, e por um milagre da criação, ele está ao nosso alcance.